Olá, amados, graça e paz. Jesus Cristo nos ensina, tudo aquilo que queres que vos faça, assim façais para com o próximo, aqueles que seguem cumprindo o amor ao próximo. Aquele que tem zelo pela sua alma está sempre exortando para aqueles que perecem. Bem-aventurado aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos da misericórdia. Nós anunciamos para que o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino se arrependam e venham alcançar os dias longos nessa terra e ainda alcançar a vida vindoura, porque o pecado abrevia os dias, assim a palavra nos ensina. A vida é como um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva arrancada logo murcha. Se alguns chegam a 70, outros pela sua robustez 80, é enfado e canseira, aonde na verdade a humanidade, por estar nos últimos dias, os dias estão sendo abreviados, porque na verdade o ministério da iniquidade foi fechado e são tempos de galardão, onde são tempos de arrancar o que se plantou, e aqueles que perseveram segundo anunciando o arrependimento, esses são os que têm zelo pela sua alma, e ainda exorta segundo a verdade, por amor daqueles que perecem, porque muitos estão tendo seus dias abreviados segundo as suas próprias impiedades que perseveram, segundo o salário do pecado, que é a morte. E assim como nós alcançamos o dom gratuito através daquele que nos concedeu os dons irrevogáveis de graça, nós ofertamos de graça a sabedoria da qual alcançamos, para todos aqueles que estão perecendo venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar, tanto em palavras como em ações, atitudes aonde dia após dia lhes são acrescentados os dias e ainda se alcança a vida vindoura. Mas também a palavra nos ensina que muitos não iriam suportar a verdade. Jesus ali, ele já dizia ao povo: tenho muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não poderíeis suportar, porque a verdade confronta aqueles que estão no pecado, assim como aqueles que um dia conheceram a verdade e permitiu que o valente arrancasse a verdade deles, e hoje permanecem sempre a produzir os frutos insuportáveis, como uma figueira brava, aonde o Senhor é aquele que a palavra diz que se torna como um galho seco que será lançado no fogo. Assim, aquele que deixar de produzir não tem por que ocupar uma terra fértil, aonde aqueles que estão na terra fértil, independente sendo ramos sobrenaturais, independente da época da estação do ano, estão sempre a produzir e ainda aceitar as podas, que são as advertências, e produzem mais ainda, alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por porque é através da única videira verdadeira. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Nenhum dos que perseverarem segundo as suas atitudes, sendo negligentes no ensino, aqueles que, ainda que anuncie a verdade, mas não pratica, ilude-se a si mesmo, porque dele nada se permite passar desapercebido, ainda que alguns venham enganar o povo. Ele é sempre aquele que levanta alguém com discernimento, assim como o dom de justiça do qual nós alcançamos, para julgar os vivos, aonde temos o discernimento, embora ele conhece como nós estamos através do seu Espírito. O seu Espírito nos revela as atitudes de quem for
E nós apresentamos as nossas orações ao alto dos céus, e o Senhor é aquele que dele é a ira e a vingança. Oramos pelos nossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. A palavra nos diz: se te bater numa face, oferece a outras. Pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, fome nós estamos falando da palavra que entra pelo ouvido. Dê-lhe pão para comer, aonde ele recebe pelo ouvido a palavra que é o corpo de Cristo. Dê-lhe água para beber se tiver com a língua ressequida, porque aquele que não permite com que a palavra entre em seus ouvidos. A fé vem pelo ouvir, e sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso acabam ficando reprováveis diante do Senhor aqueles que não querem ouvir a verdade, que sente como cócegas em seus ouvidos, porque a verdade confronta aqueles que estão nas trevas, na ignorância, que não querem ouvir e nem tampouco praticar as verdades. Aonde ele diz: continua a anunciar, aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça. E assim, em mais um dia, como alcançamos a sua bondade e infinita misericórdia, se tiver de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas. Nós anunciamos para aqueles que perecem, porque assim como alcançamos a misericórdia, estamos fazendo sempre com o próximo para que venham alcançar a infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não ser consumido e se renova a cada manhã. Mas ele tem um tempo e um propósito debaixo do sol. A palavra diz: até o ímpio para o dia do juízo. Por isso, em mais um dia, contemplai quão grande ruína e destruição para alguns devido à sua desobediência e própria arrogância, assim como o livramento para aqueles que nele depositam a confiança e jamais negam o seu nome. Assim nos diz o Senhor, porque aquele que o confessa, ele diz: eu o confessarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Aonde, quando um pecador se arrepende, a palavra diz que há festa nos céus, onde cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Mas aqueles que não derem ouvidos, ele também os nega, assim nos diz a palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.